Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório e vamos continuar as comemorações do mês do Halloween e do aniversário do sanatório. E não dá para falar em Halloween sem falar em Salem. Como todo mundo sabe, Salem ficou conhecida como a cidade das bruxas. Isso por conta de uma grande injustiça cometida pela igreja contra homens e mulheres que foram acusados de bruxaria. Mas essa história a gente já viu no ano passado, porque essa noite nós vamos focar em uma das casas da cidade, a famosa casa de Joshua Ward. Por causa de tudo que aconteceu, a cidade inteira é assombrada. Mas essa casa em especial chama a atenção por ter pelo menos 19 fantasmas de homens e mulheres que foram julgados, condenados e mortos, e também o fantasma do seu executor. Quando Joshua Ward abandonou a vida de capitão do mar para se estabelecer como comerciante em Salem, ele nem imaginava que a sua linda casa com 3 andares de tijolos à vista estaria sendo erguida em um terreno maldito. Naquele mesmo terreno ficava a casa e também a masmorra do xerife George Corvin, um dos mais notórios e sádicos inquisidores da história. Lá foram feitos os julgamentos e executadas as sentenças da vergonhosa caça às bruxas de Salem nos anos de 1692 e 1693. O xerife, conhecido como Estrangulador, tinha a reputação de ser um monstro, doente e sádico, que usava métodos covardes e cruéis para interrogar os acusados. Sua maneira favorita de torturar e convencê-los a confessar era amarrá-los do pescoço aos tornozelos, até sair sangue pelo nariz. E assim ele os torturava por horas e horas, para depois esmagá-los embaixo de uma rocha. Corvin morreu inesperadamente, com 31 anos em casa. Morreu de um ataque cardíaco em 1697. E seu corpo não foi sepultado no cemitério, porque a família temia que ele fosse desenterrado pelos familiares dos executados e desmembrado. Por isso resolveram enterrá-lo no porão. E algumas pessoas acreditam que sua morte súbita foi por causa de uma maldição jogada por Giles Corey. Corey foi acusado de ser bruxo e durante o interrogatório usou a tática de não se declarar nem culpado e nem inocente, porque com isso ele poderia adiar o julgamento o mais que pudesse. Só que Corvin não deixou que isso continuasse por muito tempo. O xerife Estrangulador tirou Corey da masmorra no porão e o levou até um campo, onde ele foi forçado a cavar um poço. Foi forçado a cavar a própria cova, e lá ele foi jogado. Durante dias foram jogadas pedras pesadas em cima dele, esmagando-o aos poucos, enquanto era perguntado se ele se declarava inocente ou culpado. Mas ele nunca disse uma palavra sequer, e foi suportando a tortura. Mas como não aguentaria por muito mais tempo, Corvin perguntou por uma última vez, como sempre sem resposta. Então, com raiva, ele jogou com força uma pedra muito pesada, e Corvin não resistiu. Seu último suspiro foram as palavras que amaldiçoaram o xerife e toda Salem. E alguns anos depois, Corvin morreu, sem nunca ter apresentado qualquer problema de saúde durante toda a sua vida. Depois disso, a casa ficou um tempo vazia. Foi transformada em hotel, depois em um prédio de escritórios, e por pouco não foi demolida. Como se trata de um prédio histórico, é também bastante visitada e mantém grande parte dos móveis e decoração da época. Inclusive um grande relógio, que, segundo contam, foi testemunha das torturas, já que algumas pessoas sofreram muito e foram mortas diante dele. E um lugar onde aconteceu tanta injustiça, tanta dor e tanto sofrimento, não poderia sair ileso. E aí a atividade paranormal é muito forte. As aparições já começaram na época em que Joshua vivia lá. Depois, com o passar do tempo, continuaram a ser relatadas por hóspedes do antigo hotel, por funcionários do prédio e também pelos visitantes.
Inclusive é aconselhado a eles que se protejam antes de entrar na casa, de acordo com a crença de cada um. Pelo menos 3 entidades ficaram mais evidentes, e as 3 são extremamente revoltadas. Uma delas suspeita-se que seja o próprio xerife Corvin, outra, Gillis Corey, e outra ainda que ficou famosa como Lady in Black, a mulher de preto, que foi fotografada em 1980. Durante essa época, a casa serviu de escritório para uma empresa imobiliária e um dos funcionários fotografava o lugar. Foi quando ele resolveu tirar a foto de uma colega. A princípio, nada diferente foi notado, mas ao revelar a foto, o susto foi enorme, porque atrás dela havia uma mulher de rosto desfigurado e cheio de feridas, com cabelos negros bem compridos, embaraçados, que usava um vestido preto, antigo e esfarrapado. Acredita-se que ela seja uma das torturadas e mortas na casa, e ela percorre os corredores. Ao que parece, continuaria procurando pelo xerife, e a presença dela traz uma sensação de raiva e de desassossego. É claro que essa foto ia atrair muitos curiosos e investigadores sobrenaturais, como atraiu. Em uma das primeiras investigações feitas pela organização Spellbound, surgiram várias evidências de que a atividade paranormal da casa não era só uma lenda. A foto da mulher de preto foi analisada diversas vezes e ainda, até hoje, não foi encontrado qualquer efeito ou sinal de modificação ou de fraude. Os ex-funcionários da imobiliária relataram que às vezes precisavam ficar até mais tarde trabalhando e ficavam apavorados quando a temperatura baixava de repente e uma sensação de presença assustadora invadia a sala. Alguns viam uma figura escura deixando o lugar e seguindo pelo corredor. Outros apenas sentiam que não estavam sozinhos, mas confirmavam as suspeitas ao olharem nas gravações das câmeras de segurança que a mulher de preto estava sempre em um dos cantos do cômodo, observando. Segundo os investigadores da organização, eles mesmos foram testemunhas e vítimas da concentração de energia ruim. Um caso é quando uma das investigadoras instalava equipamentos em uma sala do 3º andar, o outro fazia o mesmo no porão, que não é demais lembrar, era onde ficava a masmorra. Só que ele já estava lá embaixo tempo demais e a colega resolveu chamar por ele, mas não houve resposta. Ao ir ao porão verificar, todos os equipamentos estavam lá instalados, mas ele não. E os funcionários da casa também já não viam há um bom tempo. Ela então resolveu voltar ao porão e dessa vez o encontrou. Ele estava caído no chão, se debatendo e com dificuldades para respirar. Quando finalmente se sentiu melhor, e isso já bem longe da casa, ele conseguiu contar o que aconteceu. Alguma coisa o atacou por trás e agarrou sua garganta, e ele foi sendo estrangulado até perder a consciência. Mas antes disso teve tempo suficiente para ver que não tinha ninguém atrás dele. E o mais assustador para eles é que as mãos eram invisíveis, mas as marcas no pescoço foram bem vistas por todos, eram roxas. O curioso foi que, apesar deles conhecerem a reputação de assombrada da casa, eles não sabiam que o apelido do xerife Corvin era o Estrangulador. Depois disso, o investigador que foi atacado deixou a equipe. Outro membro, também da organização Spellbound, resolveu voltar à casa para fazer sessões de EVP. Por 2 vezes não conseguiu nada. Quando foi tentar novamente, foi sem nenhuma esperança, mas da mesma forma deixou ali os equipamentos. Foi na hora de analisar o material que ele se assustou, porque foi captada uma psicofonia de uma voz masculina, que parecia irritada e muito clara, que disse: "Eu vou te prender aqui". Todas as filmagens também foram verificadas e não havia ninguém no lugar, pelo menos ninguém vivo. Seria o inquisidor pensando que a maneira com que o investigador se comunicava com os mortos pudesse ser bruxaria? Bom,
Outro fantasma inconformado sempre se mostra, e segundo relatos, como um homem bastante ferido e esfarrapado, que ao que parece tem bastante energia, porque sempre antes ou depois de sua aparição, latas de lixo são chutadas longe, livros são derrubados das estantes e do nada aparecem manchas de cera de vela no chão. Isso, claro, sendo que nenhuma vela tenha sido acesa. E acredita-se que seja ele o fantasma de Giles Corey, que vaga pelos corredores e também pelo porão. Quem passa pelo lado de fora à noite pode ouvir portas batendo, mesmo sem vento. Alguns dizem que ouvem sussurros e podem ver sombras passando pelas janelas, mesmo sabendo que não há ninguém ali àquela hora da noite. Segundo dizem os investigadores e visitantes, há muito mais de 3 ou 19 fantasmas presos ali, já que durante o reinado de terror de George Corvin, o estrangulador, ele acumulou dívidas com muitas almas, e todas ainda estão na casa para cobrar. Semana que vem eu volto, e dessa vez com especial de Halloween. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.